Salve leitores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal e hoje a gente vai estar trazendo mais uma resenha para vocês porque eu finalizei Matéria Escura. E antes de a gente começar o vídeo, roda a vinheta. E hoje a gente vai estar falando, como eu falei no início, de Matéria Escura do Blake Crouch. Acho que é assim que fala o nome dele, certo? Esse livro que eu finalizei, acho que semana passada. Foi semana passada? Não, foi essa semana ainda. Que hoje é dia 23, né? E esse vídeo vai estar saindo amanhã. E eu finalizei ele, cara. Que livro! Que livro sensacional. É um livro que eu recomendo demais, demais. E a gente vai estar falando nele aqui para vocês entenderem o porquê ele é bom. Antes de mais nada, olhem a edição. Essa é da Intrínseca, né? Lançada aí, né? Muito grande, tem 300 e poucas páginas. Folha bem da hora, bem molinho para você ler. Diagramação, tudo tranquilo. Tradução, uma beleza, não tenho o que reclamar. Mas a história, vocês vão ficar surpreendentemente surpresos. Então, seguinte, respira fundo e eu vou te contar o que acontece nesse livro. Tu sabe aquele momento que tu se pergunta, poxa, e se eu pudesse fazer aquilo? Se eu pudesse ter seguido essa faculdade? Se eu pudesse ter pegado este caminho? Ou de ter feito algo desse tipo, sabe? O que aconteceria? Como seria isso? O que poderia ser de mim nessa escolha que eu fiz? E cara, vocês não imaginam o que acontece. É exatamente isso que o autor ele joga na cara da gente. A gente conhece o nosso protagonista que se chama Jason, né? É Jason? É, Jason. É Jason Dersen, ou Dersen, né? Ele é um professor em uma faculdade tranquila. Ele é professor de física, então ele ali vive sua vida pacata. Ele tem uma esposa que se chama Daniela e um filho que se chama Charles, certo? E chega um determinado dia, né, que um amigo dele, que agora eu esqueci o nome do amigo dele, ele ganha um prêmio Paiva sobre uma pesquisa científica sobre o cérebro humano, né? Coisa relacionada ao cérebro humano. E como forma de comemoração, né, eles iam se juntar em um restaurante, em um barzinho ali próximo da casa dele. E ele iria, né, o professor de física, né, o Jason, ele iria e comemorar ele ali com seu amigo e tudo mais, tranquilo, show, ele deu tchau a Daniela e foi ao encontro dessa rapaziada. Chegando lá, curtiu um momento, tranquilamente, como qualquer outra vida normal, mas na volta da casa é que tudo muda e tudo fica louco, porque este livro ele começa muito acelerado. Ele é um começo frenético para você não parar de ler. Então, quando o Jason ele está voltando para casa, ele é surpreendido por uma pessoa encapuzada, onde aponta uma arma para ele e fala que ele precisa seguir as ordens deles. Coloca dentro de um carro e pede para ele dirigir para um lugar que ele nunca imaginaria o que seria e que ele não fizesse nada de errado, senão ele iria morrer. Bom, enquanto isso ele vai pensando, né, o Jason vai pensando por que aquilo tá acontecendo com ele, por que teria que acontecer com ele justamente, né, naquele momento, e agora ele nunca mais vai ver a Daniela, será que ele vai morrer? Será que o cara tá levando pra longe? Será que o cara vai fazer... E fica tudo, e tu fica frenético, tentando entender o que é que tá acontecendo. E aí, quando chega num determinado local, onde o suposto, né, sequestrador leva ele acha que é ali que vai ser o último dia da vida dele, é ali que ele vai morrer. Mas não, aparentemente o cara injeta nele um produto, um líquido, né? E isso faz ele ficar totalmente baqueado e apagar. E quando ele apaga, ele acorda. E antes mesmo disso acontecer, né? O cara ainda pede desculpa, não sei o que, ele fica mais calmo, tá ligado? E dando a entender que ele não queria fazer aquilo, mas fez por consequências, né? E aí o Jason ele acorda em um mundo dele, mais diferente, sabe? E é aqui que vai ficando mais louco ainda. Ele acorda e todo mundo, caramba, doutor, você voltou. Cara, você passou tanto tempo fora e não sei o que, você voltou e tananã. E ele sem entender nada, e ele, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E o pessoal, né, o pessoal chamava ele, sabia ele, mas ele não entendia o porquê daquilo, né? Aí até que a gente descobre o motivo disso, que é simplesmente a construção de uma caixa.
e vocês vão entender o que é essa caixa. Essa caixa é uma construção, né? É uma construção que viaja sobre as realidades, os multiversos, né? Para quem gosta muito de ficção científica, né? Esse é a chave, né? O ponto ápice de Matéria Escura é a viagem entre multiverso por essa criação que se chama a caixa, né? É um objeto onde você entra e você consegue viajar dentro dos multiversos, né? E sim, né? Sim, ele foi parar de forma misteriosa nisso, né? Nesse mundo, ele sem entender nada o que é que estava acontecendo. E aqui entra algo que é muito fácil, é muito fluido, porque o escritor ele pega essas formas mais científicas, né? Científica não, mais físicas, né? Como assuntos físicos mesmo, como buraco negro, viagem no tempo, multiverso, tudo, fórmula, experimentos, e coloca de uma maneira fácil para que a gente possa entender, né? Talvez a gente não entenda no início, ou se você quiser procurar sobre o termo, você vai conseguir achar. É muito mais complexo, mas o cara conseguiu passar aqui uma visão bem por cima mesmo, para a gente entender o contexto da história do livro. Então a gente vai acompanhar essa desorientação do nosso protagonista, porque o livro se passa na primeira pessoa, né, na perspectiva do protagonista. Então a gente vai vendo as dificuldades, ele tentando entender o porquê aquilo ter acontecido com ele. E agora? E minha esposa? E meu filho? E você fica, meu Deus, como é que ele vai sair dessa situação? Como é que ele vai voltar? O que foi que aconteceu? Quem foi aquela pessoa que fez isso com ele? E aí ele vai tentando entender, né? Tudo começa, tem uma protagonista não, um personagem secundário que é bem importante, que se chama Amanda, que se chama Amanda, e ela é psicóloga, né? Acaba virando psicóloga do Jason, né? E, cara, é só você lendo pra você entender, né? Mas o contexto eu não vou tentar falar tudo, né? Senão eu acabo dando spoiler. E, tipo, conta a história toda aqui no vídeo e vocês perdem o interesse do livro, né? Mas é uma personagem bem importante, muito legal. Os dois ali, a conversa, os diálogos entre os dois é muito bom. Então o autor ele trabalha muito sobre dilema de identidade, né? Aqui vocês vão entender por que eu estou falando isso, mas só quando ler, porque eu não quero falar muito específico desse tópico, porque eu acabo falando uma coisa que pode explodir a cabeça de vocês quando vocês lerem o livro. Espero que vocês passem a mesma experiência que eu passei na hora que eu estava lendo e vi sobre esse negócio de identidade, esse dilema. Bom, aqui é um livro também que tem muitas escolhas, muitas consequências, então cada ação que você faz pode gerar uma consequência, porque a gente está trabalhando aqui com multiverso, a gente está trabalhando com essa, né, sobreposição de realidades, então tem consequências e você precisa lidar com suas consequências. É uma escrita que ele começou fazendo, é bem ritmada, ele mantém a constância, né? Nosso personagem tem altos e baixos, você não quer parar de ler, cada vez você vai devorando. Eu só acho que ele no final deu uma acelerada muito forte pra, acho que, acabar logo o livro, né? Mas eu acho que não precisava, porque se não fosse isso, minha nota seria 5, eu dei 4.5. Mas ele deu uma acelerada ali, mas não perdeu a essência do que ele queria passar, mas eu acho que poderia trabalhar um pouquinho mais. Mas enfim, isso não tira a experiência global do livro, né? Então assim, esse livro ele não é sobre realidade paralela, é mais sobre amor, né? Porque imagina, a pessoa que você mais ama simplesmente não tem você mais. Imagine aí, né? Você tá casado com aquela pessoa, você tem um filho e do nada, pam, sumiu. Você está vivo, não é como se você morreu, né? Você morreu, a pessoa ali, os seus parentes viu, você morreu, todo mundo ficou de luto e pronto, foi aquilo. Você sabe o que aconteceu. Mas e quando a pessoa some? Você não sabe se está vivo, se está morto, se foi viver em outro lugar. E você fica pensando, meu Deus. E a pessoa que sumiu fica pensando, como é que eu vou voltar? Então, por isso que esse livro é muito fantástico, é muito massa. É uma leitura que eu recomendo. Eu li ele, devorei ele, é um livro top mesmo, vocês têm que ler. E tem uma série também. Tem uma série e eu pretendo assistir essa série. Não sei se futuramente eu trago um vídeo sobre a série, mas eu vou assistir. Tanto que eu tô assistindo Alerta Vermelho, já comecei Alerta Vermelho,
porque o segundo livro vai chegar, eu vou ler também e vou fazer uma resenha trazendo para vocês sobre a série e o livro. Então fica o questionamento, eu deixo essa pergunta aqui, novamente, como iniciei o vídeo. E se você pudesse escolher um caminho diferente, você escolheria? Isso tem muita influência aqui no livro e vocês vão entender, né? Vocês escolheria? Vocês mudaria tal questão? Vocês iriam por um caminho diferente? Deixa aí nos comentários aí abaixo que eu vou gostar muito. E para quem já leu Matéria Escura, também deixa aqui o seu comentário sobre o livro, sobre a obra. Ele também tem um outro livro que se chama Recursão, não sei. Acho que também é de ficção científica. Futuramente talvez eu leia, mas esse aqui me marcou. Dei 4.5, né? Incrível, sensacional. Acho que é um livro que eu vou recomendar sempre para quem quiser. Não é nada difícil, é uma ficção muito boa para quem tem, né? Eu acho que eu vou aumentar meu portfólio de ficção científica por ler grandes obras como Fundação, Duna. Então, esse aqui é uma ótima pedida. É uma ótima pedida, viu, gente? É uma ótima pedida. Então é isso, pessoal. Se vocês gostam de história que expande sua mente, tá aí a recomendação. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa recomendação de hoje. Deixem nos comentários o que você achou, se você já leu. Se não, também deixa aí. Eu vou estar deixando também o link para comprar o livro. Se você comprar pelo meu link, você vai estar ajudando aqui o canal e não vai estar pagando nada por isso, certo? Então, e se esse canal faz sentido para você, considere se inscrever e acompanhar a gente todos os dias. Todos os sábados, às 8 horas. E vou estar também deixando meu Instagram aí abaixo para vocês me acompanhar lá, que eu posto muito story do que eu tô lendo. E tanto que atualmente minha leitura tá sendo A Cabeça do Santo. Eu já tô na página... Eu tô bem longe, tô na segunda parte, página 62. É um livro bem curtinho, então vou finalizar ele. E quem sabe talvez eu faça um vídeo, eu só faço uma resenha no Instagram. É isso, acho que dei todos os avisos. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!